Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. Mas antes de eu trazer para vocês todas as dicas e informações sobre esse vlog, eu gostaria de pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo que é crochê e que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever. Embaixo do nosso vídeo nós temos um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. É só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos aqui no canal. Depois não se esqueçam de ativar o sininho em todas para receber todos os vídeos que eu posto aqui. E outra coisa muito importante, gente, que faz muita diferença para nós que produzimos conteúdos aqui no YouTube, é que todos vocês deixem o seu joinha. Então, começou a assistir o vídeo, já clica no joinha. Esse joinha de vocês é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos nossos vídeos e divulgue esse conteúdo para muito mais pessoas. Eu tô vendo que quase 74% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então, gente, se inscreva e venha participar da nossa família e vamos crescer junto com dicas e muitas informações sobre o crochê. Então, hoje, gente, eu vou estar trabalhando com vocês com essas duas cores, com esses tons terrosos, né? Com o marrom escuro e com o nosso bege. E eu vou estar confeccionando com vocês no nosso vlog de hoje, né, gente? Porque esse é um vlog, não é passo a passo. É um par de tapetes prático e chique, tá? A minha cliente, ela encomendou um parzinho de tapetes que ela quer colocar no banheiro dela. E ela pediu um tamanho especial, porque o banheiro dela é um banheirinho pequeno. Só que como agora eu estou só encontrando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Novelos de 570 metros, estão enxergando? Tá tampado esse. Mas aqui, ó, nós temos, tá vendo, ó, 570 metros. Então, eu resolvi comprar, né, 2 novelinhos de cada, para que não tenha diferença em cor, caso não dê, tá? E também esses tons aqui, gente, são tons que sempre saem. Então, é muito bom a gente ter no nosso cantinho sempre um marrom e um bege, porque eles saem muito, tá? Então, como vocês sabem, aqui na minha cidade eu encontro essa marca Bandeirantes e eu gosto de trabalhar, gente, com o fio de numeração 6, tá bom? Só que o que aconteceu? O lote de bege que veio pra gente, né, aqui pra minha cidade, de fio de numeração 6, é um bege que tá parecendo uma cor tijolo, sabe? Tá um marrom meio avermelhado. E eu gosto, né, e as minhas clientes, como elas compram a partir de fotos, ela comprou a partir da foto desse tom de bege aqui. Só que esse tom de bege aqui, ó, eu só encontrei no fio de numeração 8, tá? E como ele é um fio 8, ele vem somente 465 metros, estão vendo aqui, ó? Então, ele vem um pouco menos que o fio 6. Tanto este quanto este daqui, eu paguei um total de R$ 15,30, tá? Mas, gente, não tem diferença, tá? Se vocês não encontram na cor que vocês querem, vocês podem estar trabalhando com o fio 6 e com o fio 8 que a gente não encontra diferença. O importante é que se vocês forem misturar essas duas numerações, é que vocês utilizem a mesma agulha, tá? Eu vou usar minha agulha de 3,5 mm para confeccionar tanto a parte no fio 6 quanto a parte no fio 8, tá? Então, o ideal é isso para não ter diferença no nosso trabalho, porque se eu faço o 6 com a 3,5 e eu faço com a agulha 4, o número 8, hora que eu for voltar para trabalhar o marrom, vai dar muita diferença, o trabalho vai ficar embabadado. Porque o nosso tapetinho prático e chique, ele vai ser com troca, né, de cores. Vai ter no centro, vai ser usado a cor marrom, na parte central, né, no meio do trabalho, a parte bege, e depois no bico eu volto novamente para o marrom, tá? Então, como essa parte do fio 8 fica no meio, eu vou ter essa transição, eu vou vir do 6 para o 8 e depois do 8 para o 6. Então, se eu trabalhar com a mesma agulha, a gente consegue fazer o nosso trabalho usando esses dois fios, tá? Temos aqui balancinha, porque eu vou pesar para vocês as bases em marrom, depois a parte que foi trabalhada com o bege e depois o nosso bico em marrom, para vocês verem tudo. A nossa cliente, ela quer um tapetinho de 65 centímetros de comprimento por 50 de largura. Então, gente, vai ser um tamanho especial. E como é um tamanho especial que eu nunca fiz, como que eu vou fazer para saber o tamanho da minha parte central? Para saber com quantas correntinhas eu inicio? Eu vou usar aquela dica que eu já dei para vocês. Como eu sei que
a lateral do meu tapete, né, de largura, ele tem 50 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho total do tapete, que é 65 centímetros, e vou tirar esses 50 centímetros de largura. Então, 65 centímetros menos 50 vai sobrar um total de 15 centímetros. Então, ou seja, o meu cordão de correntinhas inicial do meio do meu tapete vai ter que ter 15 centímetros de comprimento. Por quê? Porque como o meu trabalho ele tem 50 centímetros de largura, quer dizer que as duas laterais, né, essa lateral e essa lateral, cada uma tem 25 centímetros, né, que juntando as duas dá 50. Então a parte central, né, para se juntar com essas duas laterais, ela tem que ter 15 centímetros. Então eu faço um total de 15 centímetros de correntinhas para estar iniciando o nosso tapete. E isso serve para vocês, gente, quando vocês forem fazer tamanhos fora do padrão que vocês estão acostumadas, né? Para vocês depois não terem o problema de terminar a pecinha de vocês e o trabalho não dar certo, tá? Então façam sempre isso. Peguem o tamanho do tapete, tirem o tamanho da largura que vocês querem e aí o que sobrar, né, vai ser o tamanho do cordão de correntinhas que vocês terão que iniciar o trabalho. Então, gente, agora eu vou lá começar a crochetar com o meu marrom e volto mostrando para vocês como que o nosso trabalho está ficando. Então, gente, não saiam daí. Voltei então, pessoal, com vocês com as nossas duas bases já finalizadas. Então, como vocês podem ver aqui, nós já temos as duas bases dos nossos tapetinhos. E para dar início nessa base, né, para a gente conseguir atingir o tamanho de 65 centímetros que eu queria, a gente começou aqui com um cordão de correntinhas de 15 centímetros, tá? E para eu conseguir fazer esse cordão de 15 centímetros, eu fiz um total de 29 correntinhas, mais 4 correntinhas para virar e iniciar o trabalho, tá? Então, eu fiz 29 aqui no centro, nesse tapetinho, e 29 no centro, naquele tapetinho. E aí, os motivos, eles deram certinhos, tá vendo, ó? Porque esse trabalho, para que ele dê certinho, a gente precisa ter múltiplos de 6 mais 4 no fim, tá? Então, os 29 deu certinho para fazer esse trabalho de bloquinhos, tá vendo? E aí, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Eu fiz um total de 2 carreirinhas de ponto alto fechado e mais 1, 2, 3 carreirinhas de bloquinho. Então, ao todo, foram 5 carreirinhas nesse marrom escuro. Agora, eu vou estar ligando a balancinha para a gente medir e ver quanto, pesar, quer dizer, quanto que ficou cada uma das nossas bases. Então, ó, uma base deu um total de 44 gramas. Vamos ver as duas. As duas bases deu um total de 86 gramas. Então, agora eu vou entrar com o meu fio bege. Lembrando que esse fio bege é um fio de numeração 8. Eu tinha já um novelinho aberto aqui, então eu vou estar utilizando primeiro esse novelo, antes de eu abrir aqueles dois que eu coloquei aqui. Mas eu acredito que eu vou acabar utilizando um novelo só, do bege e do marrom. Lembrando que para trabalhar com esse fio bege, eu vou usar a mesma agulha 3,5 que eu usei para estar fazendo as bases, tá? Então, eu fiz 5 carreirinhas do marrom, contando aqui essas duas de ponto alto. E agora eu vou entrar e fazer mais 5 carreirinhas de bege, só que as carreirinhas de bege serão as carreirinhas de bloquinhos, tá? Então, eu vou lá crochetar e vocês não saiam daí para não perder nenhuma dica e novidades aqui do nosso cantinho. Voltei, pessoal, com vocês já com a nossa parte em bege passado nas nossas duas bases. Então, como nós já sabemos, esse fio marrom aqui é o fio de numeração 6 e o fio bege é fio de numeração 8, tá? Então, como a gente está trabalhando aqui, deixa eu mostrar mais de perto, com texturas diferentes, ele parece que vai dar uma embabadada, mas não dá, tá? Eu trabalhei tanto aqui quanto aqui com agulha 3,5. Esse é o segredo para quando vocês forem trabalhar com fios de numeração diferente, trabalhar os dois com a mesma agulha. Porque agora, como eu vou voltar com o marrom, ele vai dar aquela assentada novamente no nosso trabalho, tá? E aí não vai dar tanta diferença. Então, como vocês podem ver aqui, eu passei 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas
no fio bege, tanto nesse quanto nessa base aqui, tá? E uma outra dica que eu dou para vocês é em relação aqui, tá vendo? Aos nossos arremates. Eu terminei com o fio bege desse lado, só que com o fio marrom, ó, tá vendo aqui? Eu terminei do outro lado. Então, geralmente, gente, quando eu troco de cores, eu não faço as trocas todas do mesmo lado. Por quê? Porque isso evita que o nosso tapete fique pontudo do lado das trocas de fios, tá? Porque geralmente algum trabalhinho, a gente pode perceber que ele ficou mais pontudo naquele ladinho da troca de fios, então por isso eu faço essa inversão, tá? Eu termino de um lado uma cor, começo da outra para eu fazer o arremate do outro lado, porque assim evita dele ficar muito pontudo. E é isso que eu vou fazer agora. Quando eu for iniciar com o marrom, né, nesse caso aqui, como eu terminei desse lado, eu vou iniciar com o marrom desse lado aqui, tá? E aí vai ficar intercalado os nossos inícios e términos de carreira, tá bom? Porque assim a gente evita de ele ficar pontudinho de um lado só. Aqui tá a nossa balança, porque eu vou dobrar esses dois tapetinhos para ver quanto que nós gastamos de fio bege na confecção de cada um. Então, coloquei aqui, ó, tá vendo? Os nossos dois tapetinhos em cima da balança e eles ficaram com 301 gramas, os dois tapetinhos juntos. Essa parte em marrom, quando eu pesei as duas juntas, deu um total de 86 gramas. Então, no fio bege, para passar nesses dois tapetinhos, nós gastamos um total de 215 gramas do bege. Né? Lembrando que esse fio bege aqui é um fio de numeração 8. Então, por essa razão, ele é mais pesado do que o marrom. Então, para fazer as duas bases em marrom, eu gastei um total de 86 gramas. E para fazer essas duas partes, né, nos dois tapetinhos em bege, eu gastei um total de 215 gramas. Então agora eu vou voltar com o nosso fio marrom. Eu acho que eu vou fazer mais duas carreirinhas de bloquinhos, tá vendo? Esses bloquinhos aqui de 4 pontos altos, para depois estar entrando com o nosso bico. E aí eu volto trazendo para vocês quanto que o nosso tapetinho ficou pesando, a medida final dele e também o valor de venda. Então, gente, bora lá crochetar. Voltei, pessoal, com vocês com os nossos tapetinhos finalizados. Eles estão dobradinhos aqui e eu vou aproveitar para estar pesando com vocês, tá? Então, deixa eu aqui ligar a nossa balancinha. Pronto, eu liguei. Vou estar pesando, ó, um tapetinho ficou pesando, vamos ver quantos gramas. Ó, 321 gramas. Deixa eu ver o outro, né, para ver se não deu nenhuma diferença entre eles. Então, um deu 321. Opa, deixa eu arrumar certinho, né, para ficar todo o tapetinho em cima da balança. Ó, o outro deu 313, então deu quase uma diferencinha de 10 gramas entre um tapetinho e outro. Agora aqui, ó, deixa eu colocar os dois tapetinhos, deu um total de 633 gramas os dois tapetinhos juntos. Então, gente, agora aqui, como vocês podem ver, nós estamos com os nossos tapetinhos abertos e olha como eles ficaram lindos. Lembrando que aquele peso é o peso misturando o fio 6 do marrom com o fio 8 do bege, tá? A cliente, ela quis um parzinho, eu ainda não arrematei os fios, tá? Eu já terminei e vim trazer para vocês. Deixa eu tirar esse tapetinho aqui, para vocês verem bem certinho aquele ali embaixo, tá bom? Que aí vocês conseguem enxergar certinho todos os detalhes dele. Então, olha que lindo que ficou o nosso tapetinho, gente. Lembrando que esse tapetinho ele foi feito de um tamanho especial, né? De acordo com a medida que a cliente passou para mim. E ela quis um tapetinho menor. Então, ficou o tapetinho medindo 65 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Ela quis esse parzinho para o banheiro dela e ela falou que o banheiro é pequeno, então ela queria o tapetinho de tamanho especial, tá? Por isso é sempre importante a gente pedir as medidas sempre para as clientes, né? Porque esse trabalhinho aqui eu fiz a partir de uma postagem que eu coloquei. Ela viu esse modelinho e ela gostou. Só que a hora que ela encomendou, eu sempre ressalto que o tapetinho que estava na foto, ele tinha medida de 75 centímetros por 50 de largura, será aquela medida mesmo que ela queria. E aí foi que ela falou que ela queria menor
porque o banheiro dela é pequeno. Então é sempre importante que a gente pergunte para as clientes para depois, na hora que entregar, a gente não ter essa surpresa, tá? Então, para ele ficar nessa metragem, aqui no início eu fiz, ó, 1, 2 carreirinhas de pontos fechados. Depois eu fiz, ó, 1, 2, 3 de bloquinhos no marrom. Aqui no bege, como ele é fio 8, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas no fio bege. E para terminar, eu fiz mais 1, 2, 3 no marrom de bloquinhos, uma inteirinha de pontos fechados, né, pontos altos fechados, e depois aqui nós temos o nosso bico, tá? E aí eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link dessa videoaula, né, porque é o tapetinho no modelo prático e chique da Patti Kelly. A única alteração que eu fiz da videoaula foi aqui no bico, tá? Porque como vocês podem observar, lá na videoaula, eu vou aproximar mais para vocês verem essa alteração que eu fiz. Então, ó, vim aqui mais de perto para vocês estarem vendo a alteração que eu fiz, tá vendo? Essa primeira carreirinha aqui do bico, ó, que tem 7 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos de base, né? 7 pontos altos, eu fiz igual. Nessa próxima aqui já começa a nossa diferença, tá? Que aí aqui em cima desses 7 pontos altos, eu faço um grupinho com 5 pontos altos. Aí eu coloco 2 correntinhas, faço um ponto alto em cima das 2 correntinhas de base e aqui mais 2 pontos altos e começo o nosso grupinho de novo. E aqui, ó, nessa próxima carreira, eu venho em cima desse grupinho de 5 pontos altos, faço um grupinho aqui, tá vendo, ó, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e em cima desse ponto alto eu faço outro grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, essa é a diferença que eu faço no bico. Depois aqui eu volto com os pontos altos e picôs normal, assim como ela faz na videoaula dela. E aqui na curvinha, tá vendo, ó? Para separar esses pontos altos com picôs, eu coloco uma correntinha, que é para ele não embabadar, tá? Então, é assim que eu faço o bico e é a única diferença que tem da videoaula do nosso tapetinho. Então, gente, esse parzinho aqui eu vou vender ao total de R$70, tá bom? Eu fiz um só, né? Saia 35. O parzinho, como ela quis, vai sair R$70 porque é uma medida diferente, ele é um pouquinho menor. Porque se ele fosse maior, né, no tamanho de 75 centímetros, eu venderia também esse modelinho a R$40, 80 o parzinho, porque como o barbante subiu, tudo subiu, a gente também tem que subir os nossos trabalhos. Então, um tapetinho desse a 35, o parzinho a 70, tá bom? Então, esse foi o nosso vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui e ainda não se inscreveram no canal, corre se inscrever, ative o sininho, deixe o like de vocês e um comentário do que vocês acharam dessa peça, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo vai ter videoaula da peça e também vai ter o link para as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, onde vocês vão estar vendo todas as fotos dos trabalhos que eu posto aqui e também aonde vocês podem estar fazendo encomenda, caso vocês vejam algum modelinho que vocês gostaram e vocês queiram encomendar, é só vocês estarem entrando em contato comigo que a gente faz um orçamento e eu envio para todo o Brasil. Então, gente, um beijão para todos e fiquem com Deus.